Nós estaremos agora refletindo um pouquinho na palavra de Deus, naquilo que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Já é uma palavra que eu compartilhei aqui com a congregação há um breve tempo atrás, mas o Senhor me conduziu a estarmos trazendo, talvez de forma um pouco diferente, essa palavra nessa manhã, porque quando nós entendemos que a palavra do Senhor ela é viva, ela se renova a cada manhã. Então, ainda que nós achemos que estaremos pregando uma mesma mensagem, mas quando nós estamos na dispensação de Deus, Deus ele fala conforme Ele quer, não é verdade? Então talvez Deus tenha trazido você aqui nesta manhã, e você não tenha estado aqui no dia em que essa mensagem foi ministrada, porque Deus deseja falar com você e comigo também. Amém? Quantos aqui creem nisso? Creio que Deus deseja falar com você nessa manhã? Eu creio, irmãos, que Deus ele deseja, e não só deseja, como Ele vai falar conosco. Amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias lá na carta aos Filipenses, capítulo 3. São 2 versículos só. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e versículo 14. Se você puder e desejar, se colocar no pé, nós estaremos fazendo a leitura. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. É uma palavra muito conhecida, é uma palavra que o apóstolo Paulo ele dá aos Filipenses, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. E como nós estamos iniciando um ano novo, nós precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fechai os vossos olhos. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Se você tem voz de profeta, diga para quem está do seu lado: olha, fique atento, porque Deus vai falar com você. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos é o texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, e é um texto muito sugestivo para nós, já nesse início de ano. Estamos iniciando o ano de 2022, estamos passando hoje para a segunda quinzena do primeiro mês, e eu não sei se você percebeu isso, mas eu tenho percebido que o tempo tem passado muito rápido. Ainda ontem nós estávamos aí nos preparando para as festas de final de ano, para Natal e Ano Novo, e hoje nós já estamos na segunda quinzena do mês de janeiro. Parece que foi ontem, mas hoje nós já estamos no 16º dia do ano de 2022. E este final de ano em especial, ele me levou a refletir de uma forma diferenciada com relação àquilo que normalmente todo final de ano nós fazemos. E Deus então, diante dessa palavra que eu acabei de ler, que nós lemos juntos, Deus me levou a refletir nessas palavras que o apóstolo Paulo ele trouxe para a igreja de Filipenses. E às vezes, irmãos, nós vivemos momentos difíceis na nossa vida, onde nós precisamos de uma palavra que nos faça ter esperança, nos faça crer em dias melhores. Nós temos sempre essa expectativa, vai mudar de ano, tudo vai ser novo. E aí a gente pensa assim: as coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fará novo. Mas muitas vezes as coisas só vão mudar se houver mudança em nós. O principal agente transformador da nossa vida somos nós, pela graça de Deus, irmãos. Pode mudar tudo ao nosso redor, mas se nós não efetuarmos uma transformação na nossa vida, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, as coisas vão permanecer as mesmas. Quando muda o ano, normalmente o que é que nós fazemos? É uma coisa um pouco, talvez ultrapassada, mas eu creio que a grande maioria de nós ainda tem uma folhinha em casa. Quantos aqui ainda tem folhinha em casa? Eu tenho, irmãos. Nós temos calendário, né? À nossa disposição hoje aí no smartphone, né? Em tudo quanto é lugar, mas existem aquelas coisas que a gente costuma guardar, né? Não é saudosismo, mas todo mundo, ou quase todo mundo, tem aquela folhinha em casa, né? Aquela folhinha que ganha do fornecedor de gás, né? do entregador de pizza, enfim, daquele material de construção onde você compra o material da farmácia. Então sempre alguém tem uma folhinha em casa. E quando chega dia 31, o que é que normalmente a gente faz? Pega aquela folhinha velha. Antigamente as folhinhas vinham até umas gravuras bonitas, né? E a gente às vezes aproveitava as gravuras para fazer um quadro, colocar na sala, no corredor, né? Tem gente aqui que está lembrando disso, né? E isso era muito bom. Só que o fato de nós tirarmos uma folhinha velha do ano que está terminando e colocar uma folhinha nova no lugar daquela, vai mudar alguma coisa para a gente? Sim ou não, irmãos? Não. Vai continuar a mesma coisa. E aí nós vamos lá, né, todo mês, passou o mês de janeiro, a gente tira a parte do mês de janeiro, e aí a gente passa a viver o mês de fevereiro. E aí as coisas não vão mudar. E eu comecei a pensar, irmãos, um pouco nisso, né, no final do ano, porque nós temos duas festas distintas no final de ano: Natal e Ano Novo. Não é verdade? Com diferença aí de uma semana, nós temos o Natal e temos o Ano Novo. No Natal nós celebramos, nós cristãos, católicos ou protestantes, celebramos o que? O nascimento de Cristo. Discussões teológicas, se é dia 25, se não é, isso não vem a questão. Mas verdade é que nós precisamos celebrar um dia, porque o fato de Jesus ter nascido é responsável por nós estarmos aqui hoje. É porque Jesus nasceu, cresceu e foi sacrifício por nós que nós estamos aqui. E isso alegra o nosso coração. Então por que não celebrar o nascimento do nosso Salvador? Então no Natal nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. E quando é no dia 31 de dezembro, nós vamos comemorar o final do ano e a chegada de um ano novo. Não é verdade? Todos nós não celebramos assim? E normalmente oramos, né, na noite de Natal, oramos na noite de Ano Novo, clamamos ao Senhor para que abençoe esses dias e para que abençoe o ano que está vindo. Só que eu parei esse ano para observar alguma coisa mais profunda. E aí eu comecei a perceber que o Natal, ele é uma data, uma celebração que normalmente ele desperta as nossas emoções, desperta os nossos sentimentos. O Natal é uma época em que nós pensamos naqueles que estão longe, naqueles que nós talvez não tivemos a oportunidade de estar perto, pensamos naqueles que perdemos no ano que foi difícil. E aí o nosso coração ele começa a se comover de compaixão. E aí nós ficamos mais sensíveis a perdoar. Não parece que fica fácil? Período de Natal, né? Está todo mundo muito sensível. Aí a gente costuma jogar o orgulho para o lado, né?
as outras questões a gente começa a deixar de lado e a gente começa a valorizar os relacionamentos, a vida. E isso é algo que acontece com todos, né? Todos nós no Natal nos emocionamos, ficamos sensíveis a isso. Só que uma semana depois vem o Ano Novo, dia 31 de dezembro. Celebração de um ano que está chegando. Parece, irmãos, que as emoções elas ficam guardadas no Natal, porque quando chega no Ano Novo, os pensamentos eles já são completamente diferentes dos pensamentos que nós tínhamos no Natal. É interessante olhar, por exemplo, para jovens, né? E aí eu quero abrir um leque aqui, uma visão bem ampla. Olharmos para jovens que na noite de Natal, no dia de Natal, eles estão tão sensíveis que eles abrem mão de estar com os amigos, eles querem estar com a família. Querem passar com os pais, né? Querem estar do lado dos pais, querem jantar juntos, ceiar junto, no dia seguinte almoçar juntos. Só que às vezes, esses mesmos jovens sentimentais, tocados emocionalmente, uma semana depois, eles já não querem ficar com a família. Aí eles querem passar a virada de ano com os amigos. E eu comecei, irmãos, a perceber como é que é diferente, como é que dentro de uma semana, né, os sentimentos eles mudam, as reações, os posicionamentos. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu tenho por costume, né, chegar na última semana do ano, tiro um dos dias, né, que não tem que ser necessariamente o dia 31, mas onde eu vou fazer uma retrospectiva do meu ano, da minha vida, daquilo que no ano anterior eu havia planejado, né, aquilo que eu havia sonhado, os projetos que eu tive. E aí às vezes quando você faz essa retrospectiva, às vezes você fica mais triste do que alegre. Por quê? Porque você vai perceber que a maioria das coisas que você planejou fazer, você não conseguiu. Isso acontece com algum de vocês? Existem projetos, sonhos, que às vezes vocês têm um ano e projetam para o ano seguinte. E aí quando você chega no final do ano seguinte, você percebe que nada daquilo que você planejou, você conseguiu alcançar. E pensando nisso, e olhando e focando meus olhos na palavra de Deus, eu comecei a perceber o porquê que as coisas se tornam tão diferentes e tão difíceis assim. Porque tanto faz no Natal quanto no Ano Novo, Jesus precisa estar no centro das nossas atenções. A celebração do Natal, ela tem como objetivo principal celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E às vezes as celebrações elas se desvirtuam tanto que às vezes o aniversariante do dia ele é até mesmo esquecido. Certamente que existem residências cristãs que talvez não façam nem orações de ações de graça na noite de véspera do Natal ou até mesmo no dia de Natal, sendo que o foco principal, o centro da celebração precisaria ser o Senhor Jesus. E da mesma forma, quando nós chegamos no dia 31 de dezembro, nós precisamos ter Jesus como o centro das nossas atenções. Por quê? Porque nós não somos, irmãos, donos de um minuto sequer da nossa vida. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor com alegria nessa manhã. Se o Senhor resolver nos recolher ainda hoje, talvez nós não tenhamos oportunidade de estar aqui no próximo culto. Quantas situações já ocorreram
com pastores estando ministrando a palavra de Deus e serem recolhidos no altar do Senhor. Então, como não pertence a nós um minuto sequer da nossa vida, Jesus ele precisa estar no centro das celebrações. E aí, pensando em tudo isso, lendo essa palavra, Deus me levou a refletir em algumas coisas. Porque Paulo ele diz assim: olha, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, quando ele faz essa declaração, ele está dizendo: olha, eu preciso ter Jesus no centro, como alvo de tudo aquilo que eu for fazer, para que eu possa chegar ao final da minha caminhada. E eu quero compartilhar com você alguns passos que Deus me deu para que nós possamos ter um ano de 2022 abençoado. Quem aqui quer ter um ano abençoado? Amém? Ainda que venham tribulações, dificuldades, porque isso faz parte da nossa vida, mas ter a bênção de Deus sobre nós é o mais importante para nós passarmos por tudo isso. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para nós termos um ano abençoado é nos lembrar, é ter memória boa. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele diz assim: olha, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Porque muitas vezes, irmãos, as lembranças, elas serão trazidas no campo das nossas decisões. Todas as vezes que a gente precisa tomar decisão de alguma coisa, a gente precisa trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança e certamente trazer à memória aquilo que nós já tivemos como experiência. Experiências às vezes que não são boas, porque às vezes a nossa memória traz para nós lembranças que vão tentar nos fazer parar. Você já viveu isso na sua vida? Você lembrar de coisas, às vezes você está ali disposto a caminhar, prosseguir, e aí você começa a se lembrar de algumas coisas que vão tentar fazer você parar. São as lembranças que talvez vão tentar nos fazer retroceder. São lembranças que às vezes não deram certo para nós e vão fazer com que nós pensemos diferente nesse ano. Só que vão tentar nos fazer retroceder. E quando Jeremias ele traz essa palavra em Lamentações, ele está dizendo: olha, nós vamos sempre nos lembrar de alguma coisa. Às vezes quem teve Covid aí está até com dificuldade de se lembrar, né? Igual o vosso pastor que vos prega nessa manhã, né? Então às vezes tem tido aí uns flashes aí de apagão de memória, e tem coisa que às vezes eu não tenho conseguido me lembrar. Só que eu sempre procuro trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que me faz avançar, porque a nossa lembrança, aquilo que nós memorizamos, pode nos fazer parar, pode nos fazer retroceder, mas também pode nos fazer avançar. E Paulo aqui ele está trazendo esse conselho: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero trazer para você nessa manhã, você que está aqui, recebendo de Deus essa palavra. 2022 será um ano de bênção para a sua vida, porque Deus trará à memória aquilo que pode te dar esperança. Essa memória, essa lembrança vai te fazer avançar, vai te fazer caminhar, vai te fazer chegar onde Deus quer que você chegue. Você crê nisso? Amém? Então, o primeiro passo que eu preciso dar para ter um ano de 2022 abençoado é trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança, é nos lembrar daquilo que é bom. Amém?
Segunda coisa que nós precisamos fazer, o segundo passo, porque quando eu trago algo à memória e aquilo me dá esperança, eu preciso o quê? Criar um foco. Eu preciso criar um objetivo para mim. Quantos aqui têm objetivo nesse ano? Nós precisamos começar o nosso ano com objetivos, com propósitos, né? Existem sonhos que eu quero buscar neste ano, né? Existem projetos que eu quero colocar em prática. E para isso eu vou precisar o quê? Focar. Eu vou precisar estar direcionado. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim, olha: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Onde está o nosso foco? Em Jesus Cristo. Onde, de quem nos lembramos no Natal e no Ano Novo? Quem foi o centro das nossas atenções? Foi Jesus. E se nós mantivermos o nosso foco nele, irmãos, nós vamos chegar ao final de 2022 e nós poderemos dizer em alto e bom tom: esse ano foi mais um ano abençoado pelo nosso Deus. Só que podemos perder o foco? Às vezes acabamos perdendo. Vão existir coisas na nossa vida que vão muitas vezes tentar nos tirar o foco, tentar nos tirar do propósito. E quando eu falo de perder o foco, perder propósito, eu tenho alguns exemplos muito assim maravilhosos na Bíblia. Quantos aqui já ouviram falar do cego de Jericó? Você já ouviu falar do cego de Jericó? Jesus estava para passar em Jericó. Aquele cego, ele fica sabendo que Jesus ia passar lá. Não podendo enxergar a Jesus, a ferramenta que ele tinha era o quê? Gritar. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começa a usar a ferramenta que ele tinha para atrair a atenção de Jesus, até mesmo os discípulos vão chegar para ele e falar: rapaz, não incomoda o mestre, fica quieto, não fala nada, você vai incomodar ele. Irmãos, só que aquele cego, ele não deu ouvido para aquilo que eles estavam dizendo. Mesmo sendo cego, mesmo não enxergando, aquele homem não perdeu o foco. E por não perder o foco, Jesus chegou até ele, o abençoou e o curou daquela enfermidade. Não podemos perder o foco por aquilo que nós ouvimos. Certamente, muitas vezes, pessoas perdem o foco, perdem o rumo, perdem a direção, porque ouvem coisas que não precisavam ter ouvidos. Muitas vezes nós perdemos o foco por coisa que nós vemos. Os espias foram enviados para observar uma terra que já tinha sido prometida por Deus. E quando eles voltam com uma resposta, qual é a resposta que eles trazem? Olha, aquela terra lá, ela pode até ser boa, mas tem gigantes lá, tem uns homens lá enormes, a terra se torna perigosa, vai ser difícil tomar posse. Eles olharam para aquelas dificuldades que eles estavam enxergando ali naquele momento, e aquilo fez com que a maioria dos espias, irmãos, eles tivessem uma visão que os fez retroceder, pensar diferente, voltar atrás. Deus tinha uma promessa sobre eles, só que aquilo que eles estavam vendo os estavam impedindo de tomar posse daquilo que Deus já havia prometido. Muitas vezes aquilo que vai aparecer diante dos nossos olhos
vai tentar fazer com que nós retrocedamos. Mas houve um espia que foi lá, e mesmo tendo gigante, mesmo tendo dificuldades naquela terra, ele trouxe à memória aquilo que daria esperança a ele. Eu creio que naquele momento ali, que ele olha para a terra, que ele espia, ele vê gigante, ele vê dificuldade, ele vê até mesmo, aleluia, ameaças ali, mas ele procura trazer à memória aquilo que daria esperança para ele. Aquela terra era a promessa de Deus, aquela terra já havia sido preparada para o povo de Deus, e ele, aleluia, ele consegue ver que verdadeiramente aquela terra era uma terra que manava leite e mel. Aquilo que estava diante dos olhos dele, não conseguiram impedir ele de prosseguir. Amado, eu quero dizer para você nessa manhã, não deixe que aquilo que esteja diante dos seus olhos faça você parar, faça você retroceder, mas nesse momento traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Amém? Você vai deixar aquilo que está diante dos seus olhos fazer com que você retroceda, com que você pare aquilo que você ouve? E às vezes as atitudes que nós tomamos também nos fazem retroceder. Quando o povo ele sai a caminho da terra prometida, ele poderia ter chegado naquela terra com um prazo de tempo muito menor. Mas aprove a Deus permitir que eles caminhassem 40 anos. Por quê, irmãos? Porque eles começaram a murmurar, porque eles começaram a questionar. O cuidado de Deus estava sobre eles, mas eles não conseguiam perceber isso. Eles não conseguiam ver que Deus estava conduzindo eles para a terra que Ele havia prometido. Querido, eu quero dizer para você nessa manhã, se Deus tem promessa na sua vida, não deixe que nada venha tirar o seu foco. Nem o que você vê, nem o que você ouve. Não tenha reações que lhes faça, aleluia, fazer com que Deus tome outra decisão. Muitas vezes nós prolongamos o caminho, a nossa caminhada até aquilo que Deus tem nos prometido, irmãos, porque nós falhamos no caminho, porque nós às vezes questionamos a Deus, por que é que tem que ser assim, por que é que está acontecendo isso ou aquilo. Mas Deus é Deus, agindo Deus, quem impedirá? Somente nós podemos interferir nos planos de Deus, mas eu tenho certeza absoluta que Deus está trazendo a sua memória nessa manhã lembranças que vão te dar esperança, e você vai continuar a prosseguir. Aleluia! Terceiro e penúltimo passo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Promessa do Senhor para mim e para a sua vida, querido. O que nós temos que fazer? Se nós trouxemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, se nós já temos um foco para 2022, nós vamos precisar ter prioridades. Nós vivemos um tempo hoje, como eu disse no início, o tempo está passando muito rápido. Como eu disse hoje é dia 16 de janeiro de 2022. Já se passaram 16 dias desse novo ano. E quais foram as nossas prioridades nesses 16 dias? Voltando lá atrás, o nosso foco no Natal foi Jesus. Na virada do ano foi Jesus. Nesse ano de 2022 precisa ser Jesus. Ele precisa ser a nossa prioridade. E é interessante nós percebermos, e venho aqui dizer de antemão, irmãos,
Nada contra as redes sociais, nada contra a tecnologia que tem nos ajudado e eu creio que vai nos ajudar muito. Mas as redes sociais têm sido um instrumento para violar o nosso tempo, o tempo que nós temos. E diga de passagem, o nosso tempo é muito precioso. E quando nós perdemos o nosso tempo, nós perdemos a oportunidade de fazer mais coisas, principalmente coisas que agradam a Deus. E nós temos as nossas necessidades pessoais. Cada um de nós tem, todos nós aqui, ou trabalhamos, ou ainda estamos trabalhando, né? Aqueles que já tiveram o privilégio de se aposentar, né? Talvez não precisem mais trabalhar hoje, entre aspas, ter um emprego formal, né? Mas têm um emprego informal e precisam exercer as suas responsabilidades nesse trabalho, e isso também demanda tempo. As nossas necessidades pessoais, nós temos coisas para fazer. Então, se nós não soubermos administrar o nosso tempo, nós vamos incorrer nesse risco de falharmos com relação a Deus. Mas se nós acatarmos o conselho que Jesus deu aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, nós teremos um 2022 abençoado. Quero citar aqui o próprio testemunho que o presbítero Adalto já deu. Enquanto ele estava preocupado lá em vender o carro dele, em preço, isso e aquilo, as coisas não estavam fluindo. Mas quando ele priorizou o reino de Deus, Deus se encarregou de fazer tudo aquilo que ele não podia fazer. E Deus preparou aquilo que era o melhor. Deus vai preparar o melhor para mim e para você. 2022 será uma bênção se nós priorizarmos o reino de Deus. E para nós encerrarmos, quero trazer o texto aqui de Filipenses 4, 11 a 13, né, com alguma redução. O apóstolo Paulo ele diz assim: olha, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Você pode repetir comigo este último verso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Se nós seguirmos os conselhos, nós seremos bem-aventurados em tudo aquilo que fizermos. Só que para isso, esse texto, ele traz a sugestão de superação. Se fizermos tudo certo, vamos chegar ao final do ano, glorificando a Deus, mas teremos que superar muitas coisas em 2022. O apóstolo Paulo ele traz para nós aqui o exemplo, né, de um homem que, primeiro, ele diz que ele aprendeu. Só aprende aquele que é ensinado. E o ensino muitas vezes ele vem na prática. Eu conversava um pouco disso com a irmã Beth ontem, né? Quando nós estávamos lá. E existem muitas coisas que Deus ele vai nos ensinar na prática. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz essa afirmação: olha, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí logo em seguida ele vai dizer: olha, estou instruído, porque quem aprende já recebeu instrução. O presbítero Adalto, né, foi militar, então o militar usa muito esse termo, né, ter instrução e ser instruído. Então quando você é instruído, ainda que você vá para uma situação difícil, né, uma situação de guerra, uma intervenção, você vai instruído, e aí você tem menos chance de você falhar, de você.
Se você for para uma guerra sem instrução, dificilmente você vai sair de lá com vida. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu, ele foi instruído, e isso trouxe para ele uma certeza, uma convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus será aquele que irá nos fortalecer em 2022. Dificuldades virão, serão necessárias superações em 2022, sim. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que você tem aprendido e que hoje você está instruído. E você pode, se Jesus tem sido centro das suas atenções, do seu propósito, do seu foco, você será bem-aventurado. Aleluia. Amém? Eu quero encerrar, irmãos, essa mensagem dizendo para você que se nós desejamos, almejamos e queremos e profetizamos um ano de 2022 abençoado, nós precisaremos ter o Senhor Jesus como nosso foco, como nosso alvo, como nosso maior propósito, como nossa prioridade. Mas eu quero encerrar trazendo aqui um conselho de Salomão. Provérbios 16, versículo 1 a 3, Salomão diz assim: olha, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo que nós precisamos, em todo o tempo, buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Buscar a vontade de Deus para tudo o que nós fizermos. Como eu disse, nós não somos donos de um minuto sequer da nossa vida. Nós estamos aqui agora e poderemos não estar aqui no próximo culto. Tiago, ele escreveu algo muito interessante quando ele diz: olha, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Se nós fôssemos nos apegar só a essa afirmativa de Tiago, nós poderíamos até ter medo daquilo que pode acontecer conosco daqui a pouco. Na verdade, só que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é completa, ela não precisa ser acrescida de nada. E o apóstolo Paulo, então, ele traz uma convicção lá em 1 Coríntios 2,9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Há algo tremendo preparado para mim e para você. Se você crê nisso, eu quero convidar você neste momento a tomar comigo uma decisão, um posicionamento. Eu quero ter Jesus como prioridade na minha vida em 2022. Eu quero que o Senhor, Ele esteja no alvo, no centro de todos os meus projetos, de todos os meus sonhos. Porque, irmãos, quando nós falamos de sonhos e projetos, eu não estou aqui dizendo só dos sonhos e projetos nossos para a igreja, aqui para o reino de Deus, mas os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais, se eles glorificarem a Deus, se eles tiverem como foco principal elevar um louvor de adoração a Deus, ações de graças a Deus, Deus estará estabelecendo um concerto conosco e fará cumprir aquilo que Ele tem de melhor na nossa vida. Se você deseja colocar seus planos, seus sonhos, seus projetos diante do Senhor,
neste ano de 2022, eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos estar orando e eu quero em oração declarar que o Senhor será o foco dos meus sonhos, projetos que não tenham sido realizados em 2021 e que talvez você os tivesse até mesmo abandonado. Mas diante dessa palavra eu quero dizer para você que ainda resta esperança. Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança nesta manhã e colocar o Senhor Jesus como prioridade de todas as coisas na nossa vida nos farão certamente viver um ano de 2022 como um ano de coisas novas, como um ano do agir de Deus sobre a nossa vida, e nós veremos, aleluia, a boa mão do Senhor sobre nós. Pai querido, nós queremos em nome de Jesus, queremos nesta manhã, Senhor, diante da Tua palavra, apresentar a Ti os nossos projetos, apresentar a Ti os nossos sonhos, ó Pai. Senhor, eu creio que existem nesta manhã de domingo projetos e sonhos que haviam até mesmo sendo esquecidos, mas o Senhor nos traz a memória nesta manhã para que eles sejam novamente, aleluia, buscados, ó Pai. Senhor, eu creio, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem a fazer na nossa vida, ó Pai. Na nossa vida, Senhor, espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida, Senhor, conjugal, na nossa família. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem estabelecido um concerto, ó Pai, conosco, e nós estamos aqui para dizer nesta manhã que o Senhor é a nossa prioridade. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, aleluia, testemunhar para todo mundo que o Senhor é o nosso Deus e que agindo o Senhor não há quem possa impedir. Deus amado, em nome de Jesus, que 2022 seja um ano de bênção, seja um ano de colheita, seja um ano de grandes realizações na vida de toda a igreja, na vida, Senhor, em especial da Igreja Metodista Wesleyana, aqui em Pedras Brancas, na Mosela. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos use como testemunhas do Teu poder e do Teu cuidado aqui neste lugar. Assim, ó Pai, nós oramos, agradecidos, crendo que esse ano será um ano de vitórias, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?